Quanto mais tarde você pai, você mãe, demorarem para perceber que o seu filho está caminhando por um caminho oposto daquilo que vocês desejam para a vida dele, ou para o caminho oposto daquilo que vocês desejam para o lar de vocês, mais difícil vai ser para retomar para o ponto que vocês desejam. Isso eu estou falando porque é uma coisa que sempre eu vejo os pais reclamando. Ah, meu filho vive em casa como se ele fosse um hóspede, como se ele estivesse num hotel, como se eu fosse empregado dele. E, gente, mesmo pais que são ricos e têm ali empregados o tempo inteiro para estar fazendo tudo que vocês desejam, o seu filho, ele não pode ter a consciência de que ele está na casa suas apenas para ser servido. Ele tem que ter a consciência que ele faz parte daquele lar, que ele faz parte da construção daquele lar e que ele faz parte das pessoas que são responsáveis por manter aquele lar organizado. Você não pode ter um filho que se sente confortável em ver você lá correndo para organizar tudo, sozinho, sozinha. O seu filho não pode se sentir confortável ao ver você lá organizando toda a bagunça que está o quarto dele. O seu filho não pode se sentir confortável ao ver você lá arrumando para colocar a mesa, arrumando para fazer o almoço, tudo sozinho, sozinha, e ele lá sentado assistindo televisão sem ajudar em nada. O seu filho não pode se sentir confortável ao deixar toda a bagunça lá na mesa e sair para mexer no celular, para brincar com alguma coisa, enquanto você está lá sozinho, atarefado, lutando para dar conta de tudo. O seu filho não pode se sentir confortável com isso. E se você não corrigir isso enquanto ele é criança, depois vai ser difícil retomar para o caminho que você deseja. Não adianta você virar para um adolescente e falar: ah, você acha que eu sou empregada? A partir de hoje você vai começar a fazer isso. A partir de hoje você vai começar a fazer aquilo. Se ele está acostumado desde a infância a ver você falando: não, criança não é para trabalhar, gente. Seu filho ajudar ali, cuidar das coisas, seu filho ajudar a organizar o ambiente, seu filho organizar os brinquedos, a bagunça que ele fez, porque isso aí é obrigação dele. Tirando essa obrigação e ele ajudar em casa, gente, isso não é botar o filho para trabalhar, isso não é atrapalhar a infância da criança, isso não atrapalha em nada, não vai fazer com que a criança perca a infância dela. Ele precisa ter esses pensamentos e essas responsabilidades. Ele não pode se sentir confortável em ver você dando conta de tudo sozinha, sufocado. Não pode. Pelo menos um desconforto eles têm que ter. Porque aí quando estiver lá na adolescência, quando você realmente começar a cobrar, eles vão saber: não, realmente isso aí eu tenho que fazer, é mesmo. Por quê? Porque já se sentiam desconfortáveis. Beleza, que a criança não vai fazer assim, espontaneamente. É difícil. E é difícil você também exigir que a criança te obedeça sempre que você coloca lá as regras diárias. É difícil. A criança não vai fazer. Você precisa ter ciência que você vai ter que repetir 1000 vezes até que a criança realmente faça algo. E isso é uma das funções dos pais. Repetir 1 milhão de vezes até que eles incorporem as regras sociais, as regras do ambiente, as regras do lar. É sua obrigação repetir 1 milhão de vezes e você não pode se estressar com isso. Você tem que ter consciência que você não tem que gritar e xingar o seu filho porque ele não está fazendo. Porque é normal da criança ter que repetir 1 milhão de vezes. Mas não é normal você falar que está cansado de falar, ir lá e fazer as obrigações, as coisas que o seu filho tem que fazer, e aí depois de anos fazendo isso, você chegar e exigir que ele de um dia para o outro passe a ter responsabilidade. Por mais que ele esteja adolescente, inconscientemente, ele vai ter aprendido, se ele viu você fazendo tudo lá sozinha, no sufoco, correndo,
fazendo tudo, mesmo tendo um monte de coisas para fazer, mesmo não dando conta de fazer tudo. Se ele acostumou a ver você fazendo tudo sozinho, sozinha, não dá. Inconscientemente ele vai deixar para lá, inconscientemente ele nem vai escutar o que você fala, inconscientemente ele não vai mudar o hábito, por mais que ele já esteja grande, o cérebro dele esteja bem mais racional. Mas a parte inconsciente ali do cérebro virou um hábito automático e ele não vai mudar. O que vocês precisam perceber é que é melhor você repetir 1 milhão de vezes a mesma coisa do que ir lá e fazer pelo seu filho. Se você fizer o que ele tem que fazer, ele vai aprender e vai carregar esse padrão inconsciente e não vai mudar. Então repita 1000 vezes, delegue 1000 vezes, mas não faça o que seu filho tem que fazer. Porque família é construção diária. E é só de tijolinho em tijolinho que a gente vai diariamente construir aquela estrutura familiar que a gente tanto deseja.